Obrigado, doutor Douglas, pela brilhante apresentação também. Passar a palavra, então, para o nosso secretário aqui para fazer as inscrições aí para a gente iniciar o debate. Então, está aberto o debate. Nós pedimos às pessoas que irão fazendo as perguntas tempo de 1 minuto para fazer a pergunta e solicitamos que as moças que estão com o microfone cedo e quem for fazer a pergunta, levanta a mão e o microfone chegará até a pessoa. O Zanetti já se inscreveu primeiro aqui. Bom dia a todos, meu nome é Zanetti, da Força Sindical. Quero parabenizar o Dr. Douglas e o Dr. Ricardo pela brilhante exposição. Eu acho que fica até quase difícil fazer uma pergunta, porque eles retrataram em poucos minutos todo o drama das entidades sindicais no que se refere à terceirização e que dirá a quarteirização. Então, uma pergunta bem clara: quando é que nesse país os terceirizados terão os mesmos direitos que os demais trabalhadores? Se falou aqui em questão de categoria preponderante. Eu acho que, então, as categorias preponderantes têm uma dificuldade muito grande de fazer a sua ação sindical dentro daquelas empresas pelas adversidades das condições de trabalho desses representados. Como está, fica muito difícil a ação sindical. E este é o tema do seminário, liberdade e engessamento. Os terceirizados engessam a ação sindical. Quando nós, nas portas de fábrica, nos bancos, eu ia falar dos bancos, companheiro Douglas, parabéns pela sua colocação, só porque o pessoal tem uma ideia, hoje nós estamos em 502 mil bancários no país e temos 500 mil correspondentes. Todo o pessoal de loja, de farmácia, de loteria esportiva, de loterias, são bancários. Essa é a condição que está nesse país, e essa campanha desse ano dos bancários, tenho certeza, também vai atacar muito isso daí. Então, a minha pergunta fica: quando é que nesse país os terceirizados terão os mesmos direitos dos demais trabalhadores? Próxima pergunta, Gilson. Bom dia a todos os companheiros e companheiras presentes no seminário, aos palestrantes. Primeira pergunta, o Dr. Ricardo Bluel, ele explicou que às vezes fica difícil fazer alguma contestação por não encontrar na lei, às vezes, subsídio para fazer esse questionamento. E aí o Dr. Douglas, excelentíssimo juiz, falou ali a respeito da Constituição. Poderia entender que os princípios constitucionais, eles poderiam ser invocados nesse momento para que fossem coibidas essas práticas nocivas aos trabalhadores, quer dizer, na falta de lei regulamentar, os princípios constitucionais do princípio social dos contratos, enfim, de todos os demais princípios poderiam ser invocados. E também o seguinte, especificamente para o doutor Ricardo, a respeito da lei das cooperativas. Nós tivemos uma luta ferrenha aí contra a emenda 3 há um tempo atrás. Seria essa lei das cooperativas, talvez de alguma maneira um pouco diferenciada, mas um retorno a essa mesma pauta que a gente já... E aí nós vamos ter que, se for, vamos ter que entender que, volta e meia, vamos ter que nos preparar para travar novamente esse debate, essa luta. O Martinho. Bom dia a todos os companheiros e companheiras, aqui os presentes à mesa. Como o Zanetti bem colocou, doutor, a gente tem uma preocupação muito grande em que sentido que a gente pode esperar com relação ao próprio governo, seja o Ministério Público do Trabalho, Secretaria do Trabalho, realmente esse apoio com eficácia do governo, se a gente teria que acatar o que a nível nacional é feito, ou se a gente pode ter uma eficiência maior nos trabalhos internos nossos, no governo do Paraná, com relação de inibir ou até mesmo proibir as terceirizações aqui. Um exemplo claro para a gente foi colocado dos bancos, mas nós temos as montadoras, que lá, por exemplo, é servido lá 6 mil refeições, e tem lá, não dá 4 mil funcionários. A gente sabe que a precariedade dentro das plantas das empresas aqui é absurda. Elas vêm aqui, se instalam, exploram a mão de obra e chega a mutilar trabalhadores aí e passa a ver navios
caiu no esquecimento. A gente queria saber, com o governo, o que a gente pode ter, juntamente com o Ministério Público, de apoio eficiente mesmo para trabalhar com a inibição, até mesmo a proibição de várias terceirizações dentro das plantas nossas aqui. Carlos Albino. Bom dia a todos, bom dia aos palestrantes, bom dia aos companheiros Jamil, companheiro Anderson Teixeira. Vou ser bem breve. Eu sou de Catalão, Goiás, funcionário da Mitsubishi Motors, presidente do sindicato lá em Catalão. Eu sofri na pele, né, junto com os trabalhadores, essa terceirização que vem aí, esse câncer que realmente acaba com os trabalhadores. O que acontece? Na minha planta, lá na Mitsubishi, tinha uma empresa de 200 funcionários, fazia serviço de manutenção mecânica e manutenção de limpeza. Né? O que acontece? Eu negociei com ela durante 7 anos, um acordo só para as empresas da planta. Né? Então, era um acordo coletivo só. Pegava todas as outras empresas que estavam dentro do complexo. Aí, a pressão, né, os aumentos vão bem diferenciados, a categoria metalúrgica sempre tem um aumento muito maior do que as das outras categorias, não menosprezando os outros companheiros das outras categorias, mas, pelo menos lá na minha região, sempre foi maior. E depois de um certo tempo, depois de 7 anos negociando o mesmo acordo, a empresa decidiu, não, eu não vou pagar, né, um salário de R$ 1.200 para um pessoal que vai fazer uma limpeza. Mandou 100 funcionários embora, né, terceirizou, abriu outra empresa, estava pagando R$ 700, e os caras que ganhavam 1.200, tinha cesta, tinha PLR de R$ 3.000, agora não tem nada e ganha 750. Né? E o movimento sindical não pode fazer nada. Né? A gente tentou fazer outros eventos políticos, né, com relação a essa terceirização, mas sentimos na pele essa dificuldade. Por quê? Porque a empresa falar que está interessada é só no capital. Porque foi acontecido isso aí, é realidade, e não só aconteceu na minha base, como acontece em todas as outras bases aí do movimento sindical no Brasil. Obrigado. Passamos a palavra, então, aos palestrantes para responder. Então, nós vamos limitar, acho que 5 minutos, ver se em 5 minutos consiga responder as questões aí, para que 5 minutos para cada um, para que a gente consiga depois dar sequência no debate. Então, vou tentar ser bem sucinto. Quanto à primeira pergunta, na verdade, realmente, enquanto não houver uma legislação que regulamente a matéria, não há como garantir a igualdade de direitos, senão pela negociação coletiva, que é um instrumento que os sindicatos deveriam insistir e lutar para este tipo de situação. Mas o que realmente me preocupa, e acontece, inclusive aqui já no Paraná, é que, às vezes, para fazer frente à terceirização e outras situações do mundo sindical, cada vez mais os sindicatos ampliam as suas atividades de abrangência. E chega a situações que são, assim, geram no mínimo uma dúvida, abrange desde uma atividade industrial até outras que, aparentemente, não guardam relação entre elas. E o senso de representação e a capacidade de ação sindical fica muito reduzida. Com relação à pergunta aí da questão da regulamentação e os princípios que foi feito, acho que até o Dr. Douglas falará melhor, mas, exato, a legislação não permite a fraude, existem princípios como o da primazia da realidade, o conceito de empregado e empregador são conceitos bem definidos na consolidação das leis do trabalho, ou seja, prestação de serviço subordinada, a própria jurisprudência do TST já define isso, mas há situações em que o avanço tecnológico, a modernização dos meios de produção traz a análise do juiz e dos operadores do direito, em que talvez a regulamentação seja um caminho necessário. Agora, uma regulamentação que busque, se esse é o discurso, a especialização do serviço, a melhoria do processo, não a precarização dos direitos, não a supressão de garantia dos trabalhadores. Quanto à
a Lei 12.690, deste final do mês de julho, olha, eu sinceramente, a lei tem alguns pontos de conflito, mas o que eu acho que vai matar a lei é que não existe cooperativa de trabalho que não preste serviços com uma margem de taxa de administração de 20% e 30%. Não tem como igualar, manter custo, tendo que pagar adicional de insalubridade, 13º, e todos esses direitos que foram incutidos. Agora, a lei traz um paradigma perigoso, ou seja, permite que a cooperativa preste serviço em qualquer atividade e, inclusive, participe de licitações para objeto da sua finalidade social, ou seja, prejudicará, inclusive, as empresas prestadoras de serviço. E acredito que chegará o momento em que o poder público terá que dar o exemplo, a União, os estados, no sentido de dar um freio ou garantir, exigir a igualdade de direitos entre terceirizados e prestadores de serviço com vínculo direto, porque também no âmbito da administração pública é que ocorrem os maiores, digamos assim, absurdos, porque em função da lei de licitação, às vezes a empresa não tem idoneidade nenhuma e consegue entrar numa licitação, vencer um contrato, e o gestor fica de mão amarrada, tendo que encontrar alternativas para que o contrato seja executado da melhor forma e não prejudique os trabalhadores. Essa é uma situação que também deve ser pensada. E sobre as terceirizações aqui no Paraná, realmente há inúmeras situações, mas eu lembro que existe uma lei estadual que foi feita no final do governo passado, lá, proibindo a questão da dispensa coletiva em caso de empresas que recebam incentivos fiscais, e que a Constituição Estadual exige, a Constituição do Estado do Paraná, exige, para o recebimento de vantagens, o cumprimento do valor social do trabalho e da legislação trabalhista. Então, há muita situação que poderia ser trabalhada. E com relação às dispensas que foi falado, também, hoje existe um entendimento predominante que toda dispensa coletiva deve se submeter a uma negociação coletiva prévia. Acho que eram essas considerações aqui, não quero tomar muito o tempo do... Agradeço as perguntas, todas muito interessantes, que justificariam uma outra exposição mais longa, mas tentar aqui, de maneira breve, trazer algumas reflexões sobre o que foi falado. Em primeiro lugar, quando será possível reconhecer a isonomia entre direitos trabalhistas dos vinculados à empresa tomadora e dos trabalhadores terceirizados? Nós temos na jurisprudência alguns casos do Tribunal Superior do Trabalho que vêm com fundamento na Lei 6.019 de 74, a Lei do Trabalho Temporário, aplicando por analogia é o critério de comparação, de superação de omissões, de lacunas, vem aplicando para situações de terceirização ilegal os mesmos direitos trabalhistas previstos para a empresa tomadora. É o caso do Banco do Brasil, por exemplo, a aplicação analógica da Lei do Trabalho Temporário. Segundo ponto, foi falado aqui, a questão dos princípios. Os princípios, essa sua intervenção, ela remete a uma reflexão assim que eu nem sei se eu seria capaz de resumir aqui, mas fundamentalmente eu diria o seguinte: os princípios, sim, têm força normativa. Já foi superado o tempo em que se compreendia os princípios jurídicos como ideias que deveriam ser consideradas pelo legislador na edição de outras normas, regras propriamente ditas. Também já se superou a ideia de que os princípios seriam recursos auxiliares para o intérprete definir o sentido e alcance de uma lei. Na verdade, os princípios têm força normativa. Poderia citar aqui o princípio da moralidade administrativa, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, antecedido pelo Conselho Nacional de Justiça, invocou para acabar com aquela figura do nepotismo no Brasil, nos tribunais brasileiros e na administração pública em geral. Esse debate é um debate que é travado e envolve concepções de direito, concepções intergeracionais
de direito. É um debate que hoje já foi superado e que poderia ainda aqui levar a inúmeras outras reflexões. Sobre a questão da terceirização, eu sustentei a inconstitucionalidade desse fenômeno. Mas é um fenômeno que está aí colocado, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Do ponto de vista jurídico, me parece que é claramente inconstitucional. Mas essa é a minha opinião, pessoal. A jurisprudência já tolera, já admite, como eu disse, a súmula 331 buscou legitimar em algumas situações, nós temos algumas outras leis que foram mencionadas, mas o que eu diria é o seguinte, nós travamos nesse âmbito uma verdadeira guerra, porque no caso do setor elétrico, no caso do setor das telefonias, telefônico, as leis que foram editadas no final do governo FHC permitiram a terceirização de atividade fim. Esse é um debate muito interessante que foi colocado. O TST enfrentou e está parado no Supremo até onde me recordo, né? O Supremo deferiu liminares, suspendendo decisões do TST que não reconheciam possível a terceirização de atividade fim, embora previstas em leis que foram trazidas, editadas como marcos regulatórios do setor elétrico e do setor de telefonia. Quer dizer, claramente o TST elegeu uma opção mais comprometida com a visão de um direito social comprometido com os valores fundamentais da República. Mas nós temos também inúmeras ações civis públicas, nós não combinamos, mas eu quero aqui aplaudir a ação do Ministério Público do Trabalho, que tem combatido sistematicamente as fraudooperativas, cooperativas fraudulentas, tem combatido sistematicamente comissões de conciliação prévia fraudulentas, tem combatido também a expansão da terceirização para além desses limites que a própria jurisprudência já estabeleceu. E as ações civis públicas são um instrumento muito interessante, que podem ser manipulados também pelos sindicatos. Os sindicatos também têm legitimidade prevista lá no Código de Defesa do Consumidor para manipular essas ações civis públicas que buscam, em última análise, a defesa de direitos coletivos, difusos e também individuais homogêneos. Eu sou goiano, sou nascido em Goiânia. Fui muito a Catalão, passeei muito lá em Três Ranchos, ouvindo a sua exposição, me lembrei do pastel de queijo lá do posto JK, né? Enfim, fui juiz em Ribeirão Preto, passava quase toda semana por ali também, indo para Brasília e vindo de Ribeirão Preto. E eu fiquei pensando como as categorias que ainda não foram fragmentadas poderiam se organizar, se articular para evitar o que aconteceu lá. E me ocorreu que a única resposta seria a união, a articulação de toda a categoria. Se os empregados que permanecem vinculados formalmente à montadora se unirem contra esse fenômeno de aviltamento, de descarte de trabalhadores que durante muitos anos dedicaram todas as suas energias à empresa, talvez seja a resposta, a força, a união, a articulação coletiva dos interesses. E aí o princípio da solidariedade fala mais alto. É preciso construir, embora isso possa parecer difícil, essa cultura de solidariedade, né? Difundir, demonstrar, envolver os colegas, os trabalhadores que foram vitimados por esse processo de terceirização. Enfim, acho que era isso que eu tinha a dizer, respeitando rigorosamente o tempo. Obrigado pela resposta. Abrimos novamente as inscrições para quem que tem mais perguntas. Pode fazer a pergunta, companheiro. O microfone. Agradeço por esse momento. A minha pergunta é simples, às vezes, mesmo para poder, a título de informação para mim. Se tratando de terceirização, sabemos que assim, o governo não tem toda a capacidade de investir na educação e na saúde. Um dos mais fenômenos que está acontecendo é justamente essas vendas de plano de saúde. Ela entra também em terceirização, falta de investimento na saúde e na educação, fazendo assim a compra de serviços hospitalares que poderia ser mantido pelo governo e as escolas particulares também. Só isso. Como não tem mais nenhuma inscrição, farei a minha pergunta aos senhores. Com relação à questão do transporte público, pensando agora na causa do sindicato nosso, a prefeitura terceiriza a uma empresa privada, que é a Urbis, que é uma autarquia. Essa, por licitação, passa às empresas privadas totalmente.
Porém, os funcionários eles são subordinados à URBS porque são fiscalizados por essa gerenciadora. E a prefeitura que regulamenta, através de leis, esse trabalho. Porém, quando nós se deparamos com uma situação como as estações tubo, que o próprio a própria Procuradoria do Trabalho tem laudos que dizem que é desumano trabalhar numa estação tubo, tanto prefeitura como empresa, como URBS, ninguém assume a responsabilidade. O que o sindicato, ou mais propriamente, o que o Sindimoc poderia fazer nesse sentido? Uma ação contra a prefeitura, contra os 3 poderes. Tem mais uma inscrição? O Cláudio Gran. Bom dia, meu nome é Cláudio Gran, sou vice-presidente do Sindicato Metalúrgico da Grande Curitiba. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Dr. Douglas, Dr. Ricardo Burel pela explanação. Acho que contemplou o posicionamento que deram, mas ainda te verifica que tem um empecilho muito grande. A unidade dos trabalhadores é fundamental. Só que o interdito proibitório, ele é um câncer também no engessamento do movimento sindical. Porque hoje nós pegamos empresas onde o próprio sindicato, Sintracarp, que defende logísticas, fala que não é o representante legal daquela categoria. E simplesmente dizer que o deles é transporte de carga e alimentação de linha é diretamente da montadora. E, no entanto, a própria empresa não negocia. E o que a justiça determina? Faz interdito proibitório com a mobilização desses trabalhadores. Então, é isso que precisava verificar em relação que os trabalhadores possam se organizar e para que, nas mesmas condições, possam lutar pelo mesmo direito. Hoje nós estamos verificando, em vez de nós trabalhar para acabar com a terceirização, o patronato está conseguindo cada vez terceirizar mais e cada vez diminuindo os direitos do trabalhador. Concordo com o doutor Douglas fala que realmente é um câncer e chega a precarização e a porcarizar os resultados. Então, acho que tem que ficar indignação. Agora, não podemos cobrar só do Ministério Público ou da Justiça do Trabalho. Nós, sindicalistas, cada um tem que fazer o trabalho. Nós normalmente vamos cobrar aqui, mas verificamos que temos vários representantes das montadoras e ainda continua se terceirizando e porcarizando o trabalho nessas empresas. Então, eu acho que nós também temos que fazer a lição de casa aqui. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Também só queria fazer uma contribuição aqui da mesa. Se é possível responder em poucas palavras, como é que se caracteriza a atividade fim na empresa? Porque já que essa atividade, a lei proíbe a terceirização, né? E aí eu queria agora diminuir um pouquinho o tempo, para 4 minutos para os palestrantes, já incluindo aí a mensagem final, para que a gente consiga aí encerrar no horário. Só para completar aqui o que eu tinha falado, eu não terminei falando, também, mas o companheiro ali já falou também, mas o movimento, quando eu fiz lá, que teve essas demissões, aí eu fui para a porta da fábrica, correntei lá na porta da fábrica, ficamos lá 2 dias correntados, né? Foi esse movimento que a gente tentou fazer. Mas no segundo dia chegou a polícia com interdito proibitório, 50 mil por dia. Como que faz um negócio desse? Então, os trabalhadores até fizeram a união, tentaram reverter o problema, mas aí vem um danado interdito proibitório. Então, todo jeito que faz, você puxa de um lado e vem do outro. Mas tem umas fotos bonitas do correntado lá, foi bom. O trabalho foi bem feito. Perguntas muito interessantes, intervenções muito ricas. Em primeiro lugar, a questão da saúde e da educação. Saúde e educação, ao lado do trabalho, da moradia, do lazer, da previdência social, da proteção aos desamparados, etc., 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 compõe o que se chama direitos sociais, direitos que, na história evolutiva dos direitos humanos, são referidos como direitos de segunda dimensão ou segunda geração. E são direitos que custam, direitos que exigem do Estado ações positivas, que vão demandar a atividade do Legislativo na discussão de projetos de lei, de orçamento, enfim, medidas do Poder Executivo na efetivação dessas medidas que são votadas pelo Congresso Nacional. E, claro, existem atividades que o Estado não consegue suprir na extensão que a cidadania reclama. É o caso da saúde e da educação no Brasil, além de outras tantas questões
E aí é o fenômeno que já foi referido, da judicialização da política. Os tribunais, os juízes são provocados, não foram atrás disso. Isso é fruto de um processo histórico. Ações civis públicas, mandados de injunção, arguições de descumprimento de preceito fundamental, e o judiciário julga, determina que o poder público faça, mas nem sempre o poder público tem recursos para isso. E aí surge um debate sobre o que se chama de cláusula da reserva do possível. O judiciário não consegue mudar a realidade, porque não é possível mudar em razão da escassez de recursos públicos, mas, em contrapartida, surge o que se chama de núcleo existencial mínimo, abaixo do qual não se pode admitir qualquer inação do Estado. São doutrinas, teorias aí que buscam explicar e justificar esse fenômeno. Mas o fato é que, sim, educação e saúde são atividades desenvolvidas pelo Estado em concurso com a iniciativa privada. Então, nós não poderíamos falar numa terceirização propriamente dita, porque é uma opção do nosso sistema constitucional de permitir o exercício concomitante dessas atividades. A questão dos interditos proibitórios. Eu me lembrei, lá no TST, em 2009, eu recebi um recurso de revista lá de Aracaju. Tem alguém de Aracaju aqui, não? Enfim, de Sergipe, discutindo uma greve dos petroleiros, e a juíza tinha arbitrado lá uma multa, estabelecendo uma distância para que o piquete fosse realizado, e, descumprida a determinação judicial, aquilo foi documentado nos autos, recortes de jornal, etc. Resultado, veio uma sentença condenatória, R$1 milhão. Os trabalhadores, o sindicato recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho e eles deixaram de fazer o depósito recursal. O depósito recursal, que não era de R$1 milhão, era uma quantia modesta se comparada a essa multa que foi aplicada, e o recurso, é um termo técnico, não foi conhecido. O tribunal disse, não posso meter a mão nessa cumbuca, porque o pressuposto do depósito recursal não foi atendido. Veio o recurso de revista para o TST. O TST que tinha editado uma instrução normativa dispondo que o depósito recursal era, sim, necessário. A instrução normativa 27. E eu era o relator, convocado com uma batata quente dessas. E não tinha para onde escapar. Levei o processo a julgamento, o advogado da Petrobras presente, o advogado do sindicato presente, os dois fizeram as suas defesas, e eu não tinha solução, era manter a decisão do Tribunal de Sergipe, que estava de acordo com a legislação. Mas depois de ouvir as sustentações, me deu um estalo, acho que o ministro Luciano me inspirou naquele momento, com sua visão mineira. Eu falei, olha, presidente, eu vou pedir a suspensão do julgamento e quero convidar os advogados para um café lá no gabinete. Porque, claro, a Justiça do Trabalho ela tem sido acusada, em muitos casos não sem razão, de praticar atos antissindicais. Os interditos proibitórios, o professor Dr. Ricardo, que está aqui presente, é um especialista do tema, já estou dando a pista, explorem com ele esse tema, porque é estudioso do assunto do direito de greve no Brasil, vai falar hoje ainda. São medidas que, sob o pretexto de proteger o direito de propriedade, o direito de ir e vir, acabam esvaziando um direito fundamental, que é o direito de greve. Né? Quer dizer, houve um advogado que disse, eu lamento muito que a emenda constitucional 45 tenha transposto para a Justiça do Trabalho o julgamento dessas causas, porque lá na Justiça Comum não era tão complicado assim. Eu não sei qual a opinião dos senhores a respeito desse assunto, mas é um tema extremamente complexo e tem que ser trabalhado, construído no debate dentro das ações judiciais, mostrando que uma das opções pode acabar por esvaziar completamente o direito de greve. Outro dia, vendo um documentário chamado Linha de Produção, acho que todos devem conhecer aqui, Linha de Produção, e me chamou a atenção uma fala de um sindicalista, Linha de Montagem, fazendo o piquete às 4 da manhã e os trabalhadores chegando de madrugada para furar o piquete, e ele correu atrás do trabalhador e disse, o cabra safado conseguiu escapar e pulou o muro da empresa, porque não quis aderir ao direito de greve, não quis aderir à greve. Aí surge o debate que é sempre colocado para nós no judiciário. A liberdade do exercício do direito de greve também envolve a liberdade de não aderir ao movimento de greve. Em que medida nós podemos impor a greve a todos os integrantes da categoria, sejam sindicalizados ou não? Então, esse é um debate que fica. E, claro, o judiciário é um poder extremamente plural, composto por pessoas com visões diferentes, né, enfim, e que tentam contribuir
para a resolução dessas disputas. E, por fim, a questão da atividade fim, qual o critério seguro? Nós sempre procuramos adotar o critério do objeto social da empresa, aquele critério de enquadramento clássico da CLT, atividade preponderante da empresa que é expressa no seu contrato social. Só que nós temos inúmeras empresas que desenvolvem atividades outras, que não estão expressas nos seus contratos sociais. E daí surge a força do princípio da primazia da realidade. Isso tudo precisa ser demonstrado, comprovado nos autos. Acho que era isso, né? Ficou uma questão que acho que é para o doutor Ricardo responder. Acho que é que é a mais difícil. Não, eu, antes de mais nada, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, parabenizar também o doutor Douglas aqui, que com muita clareza e inspiração fez as suas considerações sobre esse tema extremamente difícil, mas atual e indispensável para a melhoria das condições de trabalho e para o desenvolvimento regular aí desse convívio conflituoso entre capital e trabalho. Sobre as questões de atividade fim e interdito, já foram abordadas pelo Dr. Douglas, apenas fazer uma referência sobre a questão da saúde e do transporte, é que a administração pública, alguns serviços, na verdade, embora transfira a terceiros, não é uma situação diferente da empresa privada. Se faz mediante concessão, como é o caso do transporte em Curitiba, há uma empresa, Sociedade de Economia Mista, a qual repassa, que a lei autoriza, mediante licitação, a entes privados para a execução desse serviço, né? Isso não quer dizer que essa situação esteja, a princípio, irregular, porque a empresa, a gestora desse contrato, fiscaliza a execução não do trabalho, propriamente dito, do motorista, do cobrador, mas o fornecimento do serviço público de transporte. Embora haja situações que, inclusive, já foram levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, como o fato da UBS penalizar o trabalhador por infrações de trânsito, quando, na verdade, não tem autoridade para isso. As questões das condições de trabalho estão sendo objeto de discussão, mas encontramos dificuldades de natureza contratual, porque o projeto das estações tubo pertence a um profissional, a um grupo de profissionais, e depende de sua autorização para ser alterado, mas nada que uma decisão judicial não possa impor esse tipo de obrigação. Aliás, o manejo da tutela inibitória das ações civis públicas deveria ou pode ser mais frequente pelos sindicatos, né? Acho que é algo a acrescentar, porque as condições se transformam de tal forma, né, que o sindicato, às vezes, detém mais conhecimento de causa que o próprio Ministério Público, né, e pode exercer esse tipo de ação com mais eficiência. Por fim, a questão sobre a atividade fim já foi falado, é realmente isso, embora seja um conceito impreciso, tem que buscar a questão do contrato social, e eu digo mais. Na verdade, para você conseguir uma ação civil pública, um provimento hoje que transita em julgado, porque às vezes você consegue uma decisão em primeira instância, que pode ser reformada ou mantida em segundo grau e até na instância extraordinária. Tem que buscar a questão da atividade fim, ressaltar a questão do que o serviço não é especializado e, se possível, provar que tem fraude, que tem prejuízo ao trabalhador. Senão, é muito difícil você conseguir que prevaleça hoje uma ação inibitória com relação ao tema de terceirização. Como foi dito, as instituições são plurais. Esse é um tema que realmente causa muita dúvida entre as pessoas, porque é o discurso da criação de emprego, da ampliação dos benefícios sociais, e por aí vai, né? Então, por isso que eu insisto, embora eu ache que a terceirização seja algo mais prejudicial do que benéfico, a regulamentação é importante, e é importante a participação da sociedade civil organizada, fiscalizando o processo legislativo e até propondo ideias para que nós não tenhamos uma legislação que, cedo ou tarde,
a meu juízo, irá vir, que seja mais danosa do que os conceitos que nós temos hoje. Mais uma vez, agradeço a força sindical e a participação dos senhores e desejo toda a sorte aí nos demais trabalhos desta manhã e à tarde. Agradecendo ao doutor. Gostaria de agradecer ao doutor Ricardo, ao doutor Douglas, e dizer que o Ministério Público do Trabalho tem vários trabalhos, ações em conjunto com os sindicatos e nunca fechou as portas. Inclusive, a pessoa, o próprio doutor Ricardo, aí já tivemos trabalhos em conjunto. E agradecer aí ao presidente por oportunizar abrir esse debate à sociedade, onde temas que, por muitas vezes, nós, sindicalistas, ficamos a quem recorrer, por esse engessamento. Então, essa finalização. Também gostaria de agradecer, então, os nossos palestrantes, o doutor Douglas, o doutor Ricardo, ao nosso secretário Anderson, parabenizar aqui o presidente Sérgio Bútica pela essa realização da força sindical e que realmente é necessário, e sabemos que muito trabalho ainda vamos ter pela frente para conseguir regulamentar essa questão da terceirização de forma que não seja mais nociva aos trabalhadores. E assim declaramos, então, encerrado esse primeiro painel aqui do seminário do dia de hoje.